Luciana, vamos lá. Vamos. Bom, então sou Luciane Dalbon, psicóloga clínica. Já venho caminhando há alguns anos aí, eu não lembro quantos anos, mas assim, sou muito feliz de ter conhecido o MDR, né? Trabalho com a MDR e assim, é uma alegria enorme estar aqui hoje. Para falar um pouquinho sobre, né? Vou trazer um caso específico, claro que temos tantos e tantos, né? Mas é uma alegria muito grande poder trabalhar com a MDR hoje e ver assim os resultados, sabe? Assim, resultados fantásticos e eu digo que numa velocidade luz. E agradecer a você também, Lilian, pelo convite, né? Por acolher a gente ali e a gente poder ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do nosso trabalho. Tá, eu não sei o que aconteceu, que as referências vieram aqui, tá? Mas enfim, isso não vai atrapalhar a apresentação. Então, eu vou falar sobre uma fobia específica, né, chamada aerofobia ou aviofobia, que é o medo de voar, né, o medo de viajar de avião. Agora ela não vai. Gente. Ah, pronto. Foi. Deixa eu só fechar vocês aqui. Tá, vamos lá. Então, uma fobia específica situacional, né? O DSM-5, ele descreve a fobia específica como um medo ou ansiedade persistente acerca de um objeto ou situação específica desproporcional ao perigo real apresentado e ao contexto sociocultural do indivíduo. Algumas pesquisas mais recentes trazem que de 10 a 40% da população apresenta algum grau de medo de voar, tá? Mas é apenas medo, enquanto cerca de 2,5 a 6,5% atendem aos critérios diagnósticos para uma fobia específica clinicamente significativa. É, então, dos critérios diagnósticos, né, o que que ele traz? Um medo ou ansiedade intensa acerca de um objeto ou situação específica, causando sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional. E assim, desses medos, né, aí se tratando do medo de voar, então, né, a gente pode trazer aqui o medo de embarcar em um avião, da decolagem, da turbulência, o voo em si, ou o pouso. E lembrando assim que esse medo ele pode geralmente, né, para se caracterizar como fobia, de 6 meses a mais tempo, tá? E é um medo assim muito intenso e a gente vai ver um pouquinho mais para frente que ele vai interferir e de fato trazer prejuízos na vida da pessoa que desenvolveu a fobia. O objeto ou situação fóbica quase sempre provoca medo ou ansiedade imediata. Então, a pessoa pode sentir ansiedade ao comprar uma passagem, a apresentar os sintomas ao chegar ao aeroporto, intensifica esse medo quando entra na aeronave. Infelizmente, a gente não tem como colocar alguns videozinhos, né? Até porque iria passar no YouTube, mas assim, a gente vê o tamanho do sofrimento e que muitas vezes as pessoas não compreendem, sabe? Eu estava até vendo um videozinho de uma pessoa dentro da aeronave, e assim, um sofrimento muito grande, e a pessoa estava até paralisada, e as pessoas ao redor filmando, achando engraçado, sabe? É como se aquilo ali fosse uma bobeira, mas a pessoa, para ela, tudo aquilo ali é muito real, aquele sofrimento e aquela ideia de que algo grave pode acontecer. Mas a gente vai ver um pouquinho o que que está por detrás disso. Então, né, dentro desses critérios, geralmente acontece uma esquiva ativa, né? A situação é evitada ou enfrentada com intenso sofrimento. Nisso, a pessoa leva a pessoa a cancelar viagens, optar por deslocamentos terrestres e às vezes muito longos. A pessoa vai preferir ficar, às vezes, um dia inteiro ou mais de um dia na estrada do que fazer um voo de poucas horas.
Somente voar utilizando medicação ou álcool, que é muito comum, principalmente medicação, tá? Muitas pessoas se sedam para poder viajar, e acabam aceitando prejuízos, profissionais para evitar o voo. Então, vai prejudicar, né, inclusive a vida profissional. Fui aceitar uma pessoa aqui para entrar e travou aqui. Pronto. Então, para fins de avaliação clínica, a psicoterapia MDR, as fobias podem ser divididas em duas categorias, tá? Fobia simples e fobia de processo. A fobia simples é um estímulo externo específico claramente identificado. Em muitos casos, existe um ou poucos eventos que originam o medo. Frequentemente decorrem de uma experiência específica, né, que foi armazenada de forma disfuncional no cérebro. E a rede de memória pode conter imagem da turbulência, sensação da perda de controle, medo intenso de morrer. E se a gente prestar atenção aqui para quem já trabalha com MDR, é que a gente já abre um IC, né? E na fobia de processo, não se refere apenas a um objeto ou situação específica, mas ao processo antecipado de enfrentar determinada situação, que também é chamado de ansiedade antecipatória, né? Que a pessoa ela já começa a sofrer antes. Então, ela já começa a passar mal. Às vezes a pessoa vai ficar já com insônia semanas antes de poder viajar. Então, tudo vai começando antes e durante esse processo, né? Que é até o chegar, até o finalizar essa viagem. E segundo Francine Shapiro, essas fobias frequentemente decorrem de uma experiência específica que foi armazenada de forma disfuncional, como eu disse. Assim, o processamento dessa memória com a psicoterapia MDR pode levar a uma rápida redução das respostas fóbicas. Eu quis trazer isso daqui, que eu acho isso aqui muito importante, que é o medo por trás do medo. Eu sempre digo que sempre atrás do medo tem um outro medo, tá? Geralmente é assim. Então a gente tem que estar sempre investigando isso. E o medo pode estar relacionado à rede de memória que pode conter a imagem da turbulência, né? No caso da aerofobia, a sensação de perda de controle, medo intenso de morrer. Então, tem outros medos por trás que não necessariamente é o medo do avião, é o medo de voar, né? É, e o verdadeiro medo pode estar relacionado a passar mal, ficar preso, ter um ataque de pânico, passar vergonha, perder o controle, morrer durante o voo. E é muito comum, tá? Principalmente para quem já teve ataque de pânico, é muito comum, sabe, a pessoa ficar assim, ela relacionar com um medo específico, mas o grande medo dela é ter que sentir tudo aquilo de novo, sabe? É ter aquelas sensações corporais novamente. E por isso, né, a importância da gente trabalhar, fazer psicoeducação e a pessoa entender exatamente o que está acontecendo, né? Tanto ali na memória, ali no cérebro, no corpo. Que mais? A origem do medo deve ser explorada. Ela pode estar enraizada em um evento, supostamente, bastante separada da resposta fóbica real. Como eu disse, né, não é o medo do avião em si, não é o medo da viagem em si, mas o que pode ocorrer com ela, o que ela pode sentir. É, Identificar quaisquer ganhos secundários que possam existir, tá? Porque às vezes tem uma associação. Também devem ser exploradas experiências de infância que possam contribuir para o medo do medo, devido a humilhações e necessidades não atendidas, né? O medo do medo é aquele medo de ser dominado pelo próprio medo, como eu dei o exemplo, né, do ataque de pânico. E por que o EMDR é tão eficaz? Desculpa.
O EMDR, ele atua na causa, não apenas nos sintomas. Então, enquanto algumas abordagens focam principalmente em modificar pensamentos, reduzir comportamentos de evitação, o EMDR procura acessar diretamente as redes de memória responsáveis pela manutenção do problema. A estimulação bilateral facilita o reprocessamento. Então, estudos de neuroimagens sugerem que a estimulação bilateral, né, que são, né, os movimentos oculares, toques alternados ou sons, eles podem favorecer a redução da atividade da amígdala, aumento da integração entre estruturas límbicas e córtex pré-frontal, maior flexibilidade cognitiva, reconciliação adaptativa das memórias e diminuição da vividez e da carga emocional das lembranças. Então, o cérebro deixa de interpretar o passado como presente, porque para a pessoa, né, é aquilo, é tudo muito real, é só a gente imaginar. Quando a gente lembra de uma situação muito difícil, aí a gente vai contar essa situação, a gente sente, a gente chora, a gente sofre como se aquilo estivesse acontecendo agora, no nosso presente, né? Então, o trabalho é para que o passado fique literalmente no passado, né? A gente vai lembrar, vai saber o que aconteceu, mas aquilo não vai gerar mais sofrimento. E essa mudança ela é observada tanto subjetivamente quanto em estudos que mostram redução da reatividade fisiológica frente aos estímulos associados ao trauma. E o EMDR, ele integra cognição, emoção, corpo, né, as sensações corporais. A Shapiro enfatiza que experiências traumáticas ficam armazenadas de forma multimodal. Por isso, durante o processamento, são acessados simultaneamente imagens, emoções, as sensações corporais, as crenças negativas, né, os significados atribuídos à experiência. E ao final do processamento, ocorre uma reorganização dessas informações, favorecendo uma interpretação mais adaptativa, que eu vou dar um exemplo disso no final. É, então, assim, né, além de eficaz, porque também muitas vezes o tratamento é tão mais breve. Novamente, segundo a Shapiro, o MDR pode produzir resultados em menos sessões porque não depende exclusivamente da repetição verbal da história e nem de uma longa reestruturação cognitiva. O foco está em identificar e reprocessar as memórias-alvo que sustentam os sintomas atuais. Então, quando essas redes são integradas de forma adaptativa, diversos sintomas podem diminuir simultaneamente. E, de fato, é fantástico. Isso ajuda a explicar por que, em alguns casos, pacientes relatam melhora em diferentes áreas da vida após o processamento de uma memória central. Que isso é muito comum, né? Quando a gente está trabalhando com a MDR, você está trabalhando uma rede ali, né? Uma memória, uma situação, e com isso, outras coisas estão sendo trabalhadas também, e a gente vê isso na melhora do paciente, na mudança de comportamento, nas mudanças de crenças, né? A pessoa passa a desenvolver crenças positivas, então, de fato, é fantástico. E o que dizem outros grandes pesquisadores? Talvez eu erre aqui o sobrenome, tá? A pronúncia, mas Bessel van der Kolk. Ele é um psiquiatra, né, que afirma que o trauma é registrado não apenas como narrativa, mas também sensações corporais, emoções e respostas fisiológicas. O EMDR favorecia a integração desses diferentes sistemas, reduzindo a revivência traumática. Ruth Lanius, a neurocientista, demonstrou por meio de estudos de neuroimagem alterações em redes cerebrais relacionadas ao trauma antes e após intervenções eficazes, incluindo o EMDR, sugerindo melhora na integração entre regiões envolvidas na memória e na regulação emocional. E o psicólogo Roger Solomon, não sei se é assim que pronuncia, ele enfatiza que o objetivo do EMDR não é apagar memórias, mas permitir que elas sejam armazenadas como eventos do passado, deixando de desencadear respostas automáticas de sobrevivência. E agora,
Eu quis trazer essas imagens aqui para você, que é de um caso clínico, tá? Não vou falar todo o caso, né? Até por conta do nosso tempo, mas isso aqui eu acho que retrata bem o que eu trouxe até aqui para vocês. Então, uma pessoa, né, que trouxe uma fobia de viajar de avião, que desenvolveu depois, já na fase adulta, tá? Antes ela não tinha não tinha medo, não tinha nenhum tipo de sofrimento. E aí, quando nós fomos, trabalhar com o EMDR, olha que fantástico que veio para ela. Eu acho que pelo menos a maioria aqui, né, vai lembrar dessa imagem que é daquele filme ET, que é quando, né, tem o ETzinho ali na frente da bicicleta. Não vou lembrar do filme, tá, gente? Muitos anos, mas lembro do que a paciente trouxe, que é assim: aquele ET, ele estava longe da família, né? Ele estava em um outro lugar, num outro planeta, não sabia cadê a família dele. E olha a associação que o cérebro dela fez. Esse corredor aqui, que eu não sei o nome que é dado para ele, mas quando fazem aquela conexão, né, do aeroporto para o avião, ela lembrou tanto desse filme, como ela lembrou da imagem dela criança, passando por esse corredor com uma pessoa da família que não eram os pais, né? E ela, na hora veio para ela a mesma sensação do filme, que é como se ela estivesse atravessando para um outro lugar, longe da família, e ela não sabia se ia ver essa família novamente. Ela não sabia se encontrar, né? Que aí já foi um medo, né? Já entra a questão irracional, né? é, é, Entre aspas, né? Porque é claro que ela ali de alguma forma ela racionalizou, né? Do tipo, né? Poderia o avião cair ou alguma coisa acontecer, mas ela fez uma associação com o filme, que era o ET que estava longe da família, que tinha que atravessar para um outro lado, e ela associou o atravessar para esse outro lado e foi o atravessar para o avião e foi onde estava ali o evento-chave. E aí nós trabalhamos esse evento-chave, entre, né, claro, as sensações, outras coisas que foram aparecendo ali na hora do reprocessamento. Ela já tinha uma viagem marcada que estava próxima, a gente não teve como trabalhar, fazer mais sessões antes, e com apenas essa sessão, ela conseguiu viajar sem tomar remédios, que ela sempre tinha que tomar sedativos para ela, e mesmo assim ela não dormia, ela suava o tempo todo, chorava, tremia, e aí nessa viagem ela conseguiu ficar relativamente bem, não tinha zerado ainda, mas ela não precisou tomar sedativos e foi uma viagem assim bem tranquila e ela ficou muito feliz. Ela conseguiu ir e voltar de avião sem o sofrimento que antes era gerado. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, mostrar a beleza e o tanto que o MDR, assim, é incrível, é fantástico mesmo, e a gente tem resultados incríveis com ele. Eu super sugiro, e os colegas aqui também que não trabalham ainda com MDR, então venham conosco que vocês só têm a ganhar, e os pacientes de vocês também. Aqui são as referências. E meu muito obrigada por poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho do meu trabalho. Muito, muito bom, Luciene. Que delícia te ouvir. Tem algumas perguntinhas aqui no chat. Primeiro, a Patrícia Gandar. Olá, Patrícia, bem-vinda. Onde podemos ver esses vídeos? Acho que foi algo que você falou logo no iniciozinho. Isso, no YouTube mesmo, tá? Se você digitar assim, ó, coloca assim, fobia de avião, vai aparecer mais coisas. E aí tem videozinhos que vão mostrar que as pessoas mesmo gravam e colocam, tá? E você vai encontrar os vídeos, alguns recortes, alguns vídeos que mostram, tá? Pessoas assim no avião sofrendo. Teve um que tava, eu acho que foi, não lembro, eu acho que tava rodando no WhatsApp há, sei lá, uns 2 anos atrás, talvez, de uma mulher assim.
ela não sabia que ela tinha fobia, sabe, de avião. Foi a primeira viagem dela. Nossa, mas assim, que Hum. sofrimento, tadinha. E ela tentando lidar com aquilo sozinha, talvez por vergonha, né? Não sei porque ela não fala, só que alguém filmando, achando aquilo engraçado. E ela, durante o voo todo, assim, tensa, sabe? A respiração ofegante, e muitas vezes a pessoa nem entende, né? Ela acha que é só um medo, outras pessoas acham que, ai, que é isso, que bobeira, né? É só um avião. E o argumento de que é o transporte mais seguro, né? Ele não vai funcionar, né? Porque tem coisas a serem trabalhadas para mudar a associação, como o exemplo aí que eu trouxe para vocês. Então, claro, a gente vai psicoeducar, a gente vai falar, né? A gente pode sim falar sobre isso, mas mostra aí a importância e entender o que está por trás disso tudo, né? Outra pergunta, Lu, é se você usa o protocolo clássico. Isso, uso o protocolo clássico. Em alguns casos, tá? Eu peço até para a pessoa, quando é primeiro voo, às vezes a pessoa não tem ainda, não chega a ser uma fobia, mas ela tem medo. Até há pouco tempo agora eu atendi uma pessoa que iria viajar pela primeira vez, vou falar bem breve. E assim, e ela estava com muito medo, mas nunca tinha viajado. Então, o que eu sugeri, tá? Que ela fosse até o aeroporto, que ela familiarizasse com aquele ambiente, que ela fizesse perguntas, né? Ela já havia comprado a passagem. Então, eu falei, vá, né, para ela ir até o balcão, para ela perguntar, tirar as dúvidas dela. Para ela ver o trajeto, né? E eu trabalhei, né? Algumas técnicas, técnica de respiração, relaxamento. Então, fiz um trabalho antes para que no dia, e aí ela já estava até pensando se na volta ela iria conseguir vir de avião. E era a primeira experiência dela. Então, eu trabalhei o antes para que ela pudesse viajar tranquila. E ela foi ótimo, tá? Voltou de avião. Mas no caso da fobia, assim, eu uso o protocolo, tá? Esse da Francine Shapiro, esse clássico mesmo, das 8 fases. Liana, a Liana estava com a mãozinha A levantada ali. pergunta é um pouco essa, assim, aí quando usa o protocolo clássico, reprocessar a primeira memória de medo, assim, eu estou perguntando porque, assim, eu vou também, eu sou Trabalhar esse originalmente caso. psicanalista e uma paciente minha de psicanálise, a primeira vez que ela vai fazer a MDR é uma questão de fobia, então eu Uhum, fiquei um pouco curiosa para entender, dei uma lida no livro uhum, da Shapiro em fobia e queria entender melhor, isso. né, como Uhum. é que os colegas fazem esses tratamentos de fobia. Eu ia até falar para você que eu tô até com ele aqui, é esse livro que você está aí, né? E aí, Sim, sim, eu fui aqui, ó, buscar nele, fobia. isso, aqui você vai ver, até vou te passar aqui, exatamente aqui na página. Ele começa aqui mais ou menos na 227, e aí ela vai pontuando. Eu não coloquei aqui para não ficar muitas coisas, tá? Mas é bem interessante que, por exemplo, aqui quando eu até coloquei nos slides ali de uma forma mais resumida, que ela traz, né, sobre a fobia simples e a processual. E aí ela até coloca aqui, ó, depois dá uma lidinha lá que eu acho que vai ser interessante para você, que ela vai colocar assim, ó, por exemplo, na simples, ela fala para a gente seguir aqui embaixo, né, só para agregar, tá? Né, o, para você ensinar o procedimento do autocontrole, né, o paciente a lidar com medo, e aí um pouquinho mais à frente aqui no livro você também encontra o que que você pode utilizar para trabalhar esse autocontrole com o paciente. E aí ela fala também de eleger como alvo e reprocessar o seguinte, aí ela coloca aqui, tá? Os eventos anteriores, ok? Adicionais que contribuem para a fobia. A primeira vez a qual o medo foi vivido, tá? Porque nem sempre, às vezes a pessoa tem consciência, às vezes não. Nesse caso dessa paciente, ela lembrou, ela falou, olha, eu lembro que até eu fiz viagens na infância, nos meus 15 anos, então foi ali na minha fase adulta, mas às vezes a pessoa, dependendo de que estiver trabalhando, a pessoa não vai ter essa noção. As experiências mais perturbadoras,
tá? Aí você vai, né, vai ter que reprocessar e o que vem com elas. E a última vez que a experiência aconteceu, qual foi o estímulo atual associado, os pensamentos catastróficos, e aí a gente vai pegando o que vai surgindo ali, né, no reprocessamento para ir reprocessando cada coisa que vai surgindo também, para, né, a gente poder zerar mesmo ali tudo que vem junto com isso, né? Que geralmente são as sensações corporais, crenças, né? Vem crenças limitantes, muitas crenças negativas. Espero ter ajudado de alguma forma aí, de forma breve. Muito bom. Aqui no chat teve uma conversa sobre TDAH, mas não tem nenhuma pergunta direta. Tem alguma questão que vocês queiram fazer para a Suzana? Ou vamos continuar aqui a nossa trajetória? Lúcia tirou, Dani já tirou o compartilhamento? Compartilhamento. Agora Já, só é agora minha apresentação. Aí eu vou compartilhar. É isso? tá. É essa a pergunta? Não, não, eu queria saber se tinha alguém querendo fazer alguma pergunta para a Suzana.